Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Evelyn e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre C.S. Lewis, ou C.S. Lewis, como a gente sempre chama, né? E por que nós vamos falar sobre ele exatamente hoje? Porque hoje, dia 29 de novembro de 2020, C.S. Lewis estaria completando 122 anos se estivesse vivo. E como meu autor preferido, eu tinha que fazer, né, um especial de C.S. Lewis nessa data. E qual o objetivo de tudo isso? Estimular que vocês leiam. Gente, ele era um gênio. E esse vídeo vai ser basicamente de indicações. Eu vou indicar documentários e livros para que vocês conheçam melhor sobre C.S. Lewis e sobre a sua literatura. O meu objetivo aqui não é trazer uma biografia de C.S. Lewis, mas vamos falar rapidinho, né, que ele era professor em Oxford, professor de literatura. Ele era especialista em literatura medieval. Ele era escritor, escreveu mais de 30 livros e ele era muito influente no seu tempo. Ele passou grande parte da sua vida, né, sem acreditar na existência de um Deus, e uma outra parte ele foi convencido de que existia um Deus, só que ele simplesmente se tornou teísta, né, não cristão. Ele veio a se tornar cristão quando ele conheceu Tolkien, que é o autor do Senhor dos Anéis, né? Eles eram muito amigos e eles começaram a conversar e ele foi, né, convencido, não por Tolkien, mas pelo Espírito Santo, de se render ao Senhor, né? De ver que não apenas existia, mas é presente, é real e havia providenciado a nossa salvação e havia enviado o seu Filho para que nós tivéssemos vida. E a partir daí, gente, se ele já era genial, e é para indicar algumas obras dele, né, que eu estou aqui. E eu vou começar com a mais famosa, né, com a que todo mundo conhece C.S. Lewis por causa dessas obras, que é As Crônicas de Nárnia, né? Que tem essa versão aqui em volume único, né? E tem esses daqui, que inclusive tem um vídeo aqui no canal quando eles chegaram, né? Que é a coleção separadinha, né? Cadê o outro? Falta um. Ah, pronto. São 7 livros, tá? Então, eu não vou indicar um livro para vocês lerem, porque eu acredito que é muito importante que leia tudo. Seria muito bom se você, né, quer conhecer mais sobre a literatura de C.S. Lewis, lesse primeiro, né, começasse por As Crônicas de Nárnia e olhasse, tentasse encontrar elementos que nos remetem à fé cristã. E ao contrário do que muitos acham, As Crônicas de Nárnia não é uma alegoria. Então, tipo, cada coisa daqui não tem um significado na nossa vida, né, na vida real. Não é como o peregrino, né? O peregrino é uma alegoria. Cada elemento da história significa algo, né? Já nas Crônicas de Nárnia, o próprio autor disse que não é uma alegoria, é uma suposição. Supondo que existiu um mundo, né, chamado Nárnia, como seria, né, Deus sendo o Criador? Então ele coloca uma suposição de como seria um outro mundo em que Deus governa tudo, né? E existem coisas lindíssimas que apontam para Cristo, que apontam para Deus, que apontam para a salvação, que apontam para o perdão, né? E eu super aconselho que vocês leiam, já tentando, talvez na primeira leitura só aproveite a leitura, mas depois vocês tentem ler novamente. Eu sei, né, que vida de leitor é assim mesmo, mas o próprio C.S. Lewis diz que os verdadeiros leitores releem livros. Então, releiam, leiam com calma, aproveitando a história, e depois leiam novamente tentando encontrar elementos que apontem, né, para o que a Bíblia nos ensina sobre Deus, sobre perdão, sobre amor, né, que com certeza vocês vão ser muito edificados. E se vocês forem chorões, vocês vão chorar muito. Então fica aqui minha indicação, né? Vocês podem comprar tanto o volume único como os volumes separados. E esse ano eu reli todos eles.
Ai, gente, eu amo. Certo, então, né? Ok, As Crônicas de Nárnia, indicada. O outro livro que eu quero indicar dele é um clássico da literatura cristã, que é Cristianismo Puro e Simples. É uma leitura obrigatória, gente, para todo cristão. Como o C.S. Lewis fala, ele não era, né, um teólogo, de fato ele não era, então ele se coloca como um leigo, né, um leigo. Porém, né, se todo leigo fosse assim, nós estaríamos muito bem. E ele coloca o cristianismo de uma forma muito simples, né? Só que ele não deixa na superfície, não deixa simplista. É simples, mas não é simplista, sabe? Ele fala de diversos... Ele dá um resumo do que é ser cristão. O que os cristãos acreditam, né? E tá, esses dias eu estava conversando com a moça e ela me falou que tinha começado a ler, mas não tinha conseguido terminar, porque ela meio que, né, se perdia, assim, não tinha vontade de continuar a ler. Porque veja, no primeiro livro é mais teórico, ele traz, né, um pressuposto e vai desenvolvendo. Então, talvez no primeiro livro seja um pouco mais difícil de entender. Só que veja, ele sempre dá exemplos, sabe? Ele traz a ideia, mas ele sempre dá exemplos cotidianos, exemplos que a gente consegue entender aquilo que ele está falando. Então, persistam, vocês comecem a ler, vá com calma, preste atenção nas ideias que ele desenvolve no primeiro livro, certo? Esse livro está dividido em 4 livros. O primeiro livro é o certo e errado como indícios para a compreensão do sentido do universo. Então, ele vai falar sobre a lei da natureza, né? Tipo, a lei que nós temos no nosso coração, de que há uma coisa, aquilo é certo, aquilo é errado. Então ele vai desenvolver isso, né? E ele diz, ó, se há uma lei, há um legislador, né? Então ele vai desenvolver de que todos nós, independente da cultura, independente do país, independente da religião, né? Nós já nascemos com um senso do que é certo e do que é errado. E aí o segundo livro é No que Acreditam os Cristãos. O terceiro, ele vai falar da conduta cristã. E ele vai falar da moral, né? Ele vai falar das virtudes. E o quarto livro é Além da Personalidade ou Os Primeiros Passos na Doutrina da Trindade. Então, gente, ele vai de, tipo, lei natural até trindade. Ele vai falar da natureza de Deus. Ele vai falar, né, de o porquê Deus mandou o seu Filho para nos salvar. Ele vai falar sobre Cristo sendo o substituto perfeito. Gente, é muito incrível esse livro, sério. Como eu disse, é a leitura obrigatória para todo cristão, porque de fato ele faz todo um apanhado do cristianismo, né? Faz um resumão assim, só que um resumão muito bem feito. E de leiguice não tem nada. Mas realmente é muito... Ele não entra, sabe, em questões muito profundas da teologia, só que ele faz isso com genialidade, sabe? E o conteúdo desse livro foi escrito, na verdade foi falado, já eu explico, durante a Segunda Guerra Mundial. Lewis foi convidado pela BBC para dar palestras falando sobre a fé cristã, né? Sobre o que os cristãos acreditavam. E, então, inicialmente ele foi, né, falado em rádio, e depois que ele pegou aquele conteúdo e escreveu e transformou em um livro. E veja, C.S. Lewis era anglicano, então vai ter algumas coisas aqui que eu particularmente não concordo e muito provavelmente você também não vai concordar. Porém, não perde a riqueza do conteúdo desse livro, sabe? Leiam, só leiam. Bom, o próximo livro que eu quero indicar, eu não estou em mãos porque ele está emprestado, então vou deixar aqui a imagem. Gente, eu amo esse livro. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. E nesse livro, né, Lewis incorpora um diabo experiente que está tentando ajudar o seu sobrinho né, para que ele tenha êxito nas tentações que ele vai fazer, né, contra um jovem que depois se converte, né, ao cristianismo. E, gente, é muito legal. Assim, no começo vai ser um pouco confuso, porque ele se refere a Deus como inimigo. Então você lê assim, tá, o inimigo, não sei o quê. Aí a sua mente, assim, normalmente já reflete o inimigo a Satanás, né? Mas no caso, como é o diabo escrevendo, o inimigo é Deus, que é o inimigo dele.
E veja, foi escrito na década de 40, só que tudo que ele fala, a gente consegue, assim, refletir, sabe? Coisas que a gente é tentado realmente a fazer e coisas que a gente faz, de fato. Então, a gente repensa a nossa cristandade, sabe? Ao ler o livro. E eu super indico também que vocês leiam. Ele é muito mais fácil de entender do que Cristianismo Puro e Simples. Então, é uma linguagem muito mais tranquila de ser entendida. Então, não tem, assim, grandes teorias nem nada disso. Eles são cartas desse tio para o seu sobrinho, em que ele fala, olha, na sua última carta você disse que fez isso, tal, tal, tal. Então, ele vai corrigir o sobrinho e dar novas dicas, né, para que ele tenha êxito nessa tentação. E é muito legal porque Lewis desenvolve essas cartas de uma forma de que nos mostra o que realmente é, né? Que tipo, o diabo não faz o que ele quer, né? Mesmo sendo o inimigo das nossas almas, ele não pode fazer nada sem a permissão do Senhor. Então Lewis desenvolve muito isso, né? Como Lutero dizia, o diabo é o diabo de Deus, então ele não faz o que ele quer, ele não é livre para fazer o que ele quer. Então, muito legal, muito bom mesmo o livro. O próximo livro do C.S. Lewis é esse daqui, Os Quatro Amores. Nele, ele vai falar sobre o amor, né, como o próprio título já nos diz. Nesse livro, ele vai sugerir que o amor é comunicado de 4 formas. E quais são elas? A afeição, a amizade, o eros, né, que é o amor entre homem e mulher, e a caridade, que é o maior de todos, aquele que não espera nada em troca, né? Que não dá para receber algo de volta, nem que seja amor de volta. Ele vai desenvolver esses 4 tipos de amores. Gente, é muito bom. Leiam, tá bom? Então fica aqui a minha indicação. E para finalizar, eu quero indicar para vocês uma biografia do C.S. Lewis, para a gente entender. Quando a gente vê a vida dele, sabe? A gente entende muita coisa do que ele escreveu. Então a gente percebe muitos elementos que vieram da sua vida mesmo, né? Que ele adiciona aqui nessas obras. Então enriquece ainda mais, sabe? A gente entender de onde veio aquela ideia. E esse livro eu não estou em mãos também, porque eu li pelo The Pilgrim, o aplicativo. E o livro é do Alistair McGrath. Então ele vai contar toda a vida de C.S. Lewis, ele vai falar sobre seus pais, vai falar sobre a morte da mãe dele quando Lewis era ainda pequeno e como isso, né, reverberou em sua vida, né, como ele se converteu ao cristianismo. Então vai contar realmente como foi a vida dele, né, uma biografia. E, gente, eu também quero indicar um documentário sobre a vida de C.S. Lewis, que se você não puder, né, ler a biografia, pelo menos assista o documentário que já vai dar uma ideia de como foi, de quem ele era, e também vai te ajudar, né, como eu falei, na leitura dos livros. Então, esse foi o livro, não, esse foi o vídeo com os livros. Tem alguns outros, comecem lendo esses, né, e depois a gente volta no próximo ano, talvez, com outros livros dele para vocês lerem. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.